preciso falar uma parada pra vocês. Eu vou começar a reclamar mais, viu? Aqui nesse canal. Porque ontem eu fui trocar uma ideia com vocês, reclamei de um jogo sem gols, Milan e Newcastle 0-0, que forma de começar a Liga dos Campeões. E aí, nessa quarta-feira, o homem lá de cima falou assim, não, então você quer gol? Toma 7. 7 gols tivemos nesta mítica casa aqui, na noite desta quarta-feira. Que partidaço! Duas equipes gigantes do futebol europeu. E realmente valeu muito, muito a pena. Aliás, por falar nessa casa, se eu saísse do vídeo, continuasse falando com vocês, eu tenho certeza que a audiência ficaria aqui só para continuar vendo esse cenário. Que lugar, né? Que lugar. Enfim, nós vamos falar aqui um pouco sobre o jogo, 4-3 do Bayern de Munique para cima do Manchester United, mas eu já adianto que o jogo em si e a forma com que as coisas aconteceram mostra muita coisa das duas equipes, defeitos e qualidades. E como ainda tem espaço para melhorar, mesmo o Bayern que começou com o pé direito esta Liga dos Campeões da Europa, tá? Foram 19 chutes, 19 chances criadas aí para o Bayern de Munique contra 9 do Manchester United. E só por aí já dá para ver que a vitória foi justa. Poderia ter sido um pouco menos sofrida, mas dá para dizer também que o Manchester United merecia os gols que conseguiu fazer, porque deu muita luta e teve bons momentos nessa partida. Deixa o like quem tá chegando aqui, pelo menos o like para esse estádio, né? Se não for para mim, é pelo estádio. Deixa também comentários, o que vocês acharam desse 4-3, o que vocês acharam também da finalização dessa primeira rodada da fase de grupos da Champions. E quem não é inscrito no canal, se inscreva, porque vamos ter mais cenários como esse aqui, como prometido. Ó, começando pelo jogo. Primeiros 20 minutos de partida, Manchester United praticamente repetiu a escalação contra o Bayer Leverkusen, só o Musiala entrando no lugar do Thomas Müller, e deve ser assim, porque quando o Musiala estiver 100%, não tem como ele não ser titular desse time. Em termos de talento individual, talvez seja o cara mais talentoso, apesar da forma do Sané, mas o time o mesmo, e como a gente já tinha projetado aqui, o Laimer na direita para travar um pouco a descida do Rashford, né? E o Pelistri no time do Manchester United na direita, como o Fred Caldeira bem falou no melhor futebol do mundo hoje, para dar mais liberdade para o Bruno Fernandes não cair tanto para aquele lado, para ir pelo meio. Escalações previsíveis, né? Mas o que não era previsível foi realmente foram os primeiros 20 minutos do Manchester United. O Manchester United conseguiu emplacar uma marcação alta muito bem feita, deu um sufoco danado para o Bayern de Munique na saída de bola, que não tinha alguém no meio campo para fazer essa bola chegar com qualidade nas extremidades, nos pontas que estavam espetados, ou até mesmo no Harry Kane, tanto que o Harry Kane tem que baixar muito para tentar ver a cor da bola nesses primeiros 20 minutos, e o Manchester United tem pelo menos uma grande chance, aquela defesa do Reich logo no comecinho do jogo, teve mais oportunidades e criou até um certo volume, uma certa dificuldade, e nos primeiros 20 minutos dá pra gente dizer que se tivesse 1-0 para o Manchester United não estava errado. Só que o problema é que quando o Manchester United, que fisicamente começou muito mal essa temporada, só vê o departamento médico e só vê as atuações, quando você imprime durante 20 minutos uma pressão alta da forma que foi, sem deixar o adversário sair, e não consegue fazer o gol, que eu acho que essa era a ideia do Manchester United, você perde o fôlego. E o United perdeu o fôlego de uma forma muito rápida, né? Então, assim, no momento em que o United parou de fazer essa marcação, o Bayern de Munique conseguiu chegar no último terço de campo com um pouquinho mais de qualidade, e aí numa jogada que faz parte do DNA desse Bayern de Munique nessa temporada, o Sané cortando para o meio, achando o Harry Kane como um pivô, né, de costas para o gol, ele ajeita e o Sané bate. Aí tem a falha do Onaná. Dá para dizer que foi uma ótima jogada do Bayern? Dá para dizer, mas temos que dizer que o Onaná era uma bola totalmente defensável, para mim foi uma falha grave, não sei se dá para chamar de frango, mas foi uma falha grave que acaba prejudicando o United, né? Uma falha individual, de um goleiro que na temporada passada foi o melhor jogador da Liga dos Campeões da Inter de Milão, na minha visão. Não tem jeito, o cara pegou demais e a Inter só conseguiu chegar na final por conta do Onaná. Foi um pedido do técnico Ten Hag a contratação dele, mas começou muito mal a temporada e hoje aquele gol não dá para tomar. Em alto nível assim, o time bem no jogo, o time bem encaixadinho, fazendo o jogo que queria, e aquele gol abriu a porteira. O United baixou a guarda e logo em seguida uma boa jogada do Musiala pela esquerda, que foi muito bem hoje, hein? Bom retorno do Musiala.
achou o Gnabry no meio, 2-0. E aí, cara, quando você toma 2-0, essa casa aqui, ela cresce para cima do adversário, tudo dá errado e um time que já está sem confiança dos últimos resultados não consegue reagir com tanta facilidade. Pelo menos pensávamos assim. E o Bayern de Munique teve outras oportunidades no primeiro tempo, então até os 20 minutos Manchester United, até os 45 Bayern de Munique. Entretanto, volta sem modificação a equipe do Manchester United, mas com uma postura mais agressiva. E tudo que o Manchester United queria era fazer o gol. Era fazer um gol para diminuir o placar e ficar vivo na partida. E conseguiu fazer o gol com o Højlund, né? Primeiro gol do Højlund com a camisa do Manchester United, logo na Liga dos Campeões da Europa. Eu tenho boas sensações com ele, tá? Acho que é um cara que se movimenta muito, acho que ainda peca um pouco em finalizações básicas, como uma cabeçada, por exemplo, no primeiro tempo, que ele, enfim, cabeceia mais cortando a bola do que mirando a bola pro gol, mas é um cara que eu acho que a médio prazo vai começar a ter um nível de exibição bem maior. E fez o 2-1, o que foi muito importante para o Manchester United naquele momento. Poderia ter mudado o rumo da partida. Só que logo na sequência, e aí é que está o detalhe, né, do futebol. Você tem um momento, e quando esse momento, logo na sequência, passa para o outro lado, com a penalidade, que para mim foi pênalti, né? Teve a mão, o braço, né, estava um pouco aberto, enfim. Acho que foi o Eriksen. Ali parecia o Diogo Dalot, mas acho que foi o Eriksen que meteu o braço na bola. E aí o Harry Kane não perdoou, bateu muito bem a penalidade. O Onaná foi na bola, mas a bola bateu na malha lateral. Ele é um especialista em bater pênalti, mesmo que tenha perdido na Copa do Mundo. Saiu comemorando o 3-1 e jogou uma bacia d'água no que o Manchester United queria fazer. E a partir daí foi um massacre do Bayern de Munique. Cara, o Bayern de Munique pecou muito na finalização. Choupo-Moting, que entrou, se embananou com a bola algumas vezes e teve uma chance que o Onaná fez uma grande defesa. O Musiala teve outra oportunidade, o Harry Kane, o Coman entrou bem também na partida. Então é um esquadrão que, quando encaixa o seu jogo e sente o cheiro do sangue, vai lá e morde e mordeu. E eu acho que começou a ser, em determinados momentos desse jogo, aquele Bayern rolo compressor que a gente quer assistir, também pelas debilidades do Manchester United na temporada. 3-1 no placar, e aí quem fez o 3-2, quando o Bayern de Munique estava tão melhor na partida, criando várias oportunidades e parecia que o jogo ia ser 4-1 ou 5-1, Carlos Henrique Casemiro, para alegria de Tati Mantovani, marcou o 3-2. E novamente esse tal momento foi para o Manchester United. Só que na sequência, Mathys Tel, que aliás vai ser num breve futuro um dos principais jogadores do Bayern de Munique, é muito bom jogador o Mathys Tel. A gente já sabia da qualidade, mas nessa temporada ele tá dando passo a passo, né? Na temporada passada mais banco, nessa temporada entra, faz gol e logo vai tentar beliscar aí uma titularidade, eu não tenho dúvida. Jogador que pode cair pela beirada de campo, jogando pela esquerda, pode ser um cara mais centralizado atrás do centroavante, enfim, tem multifuncionalidades, é habilidoso, é rápido e tem senso de gol, tem aquele quesinho, né? Fede um pouquinho a gol e isso tende a melhorar. Ele faz o 4-2 e depois 4-3, Casemiro novamente, uma bola do Bruno Fernandes alçada na área. Uma pena pro Casemiro, que até fez um bom jogo. Em determinado momento eu acho que ele, olhando ali de trás do gol, eu acho que ele, de tanta decepção com o que estava acontecendo, ele perdeu um pouquinho o foco ali. Ele, na hora do pênalti do Harry Kane, ele desaba, né? Mas a partida dele foi excelente. 2 gols, nunca tinha marcado 2 gols na Liga dos Campeões. Não conseguimos falar com ele no pós-jogo. Falamos com Ten Hag, com Thomas Tuchel, com Bruno Fernandes e com Harry Kane. Aliás, uma excelente entrevista que vocês vão poder acompanhar aí nas redes da TNT Sports. Ele manda um abraço para a imensa comunidade, do Bayern de Munique no Brasil. Diz que o Bayern de Munique é um dos favoritos para a Champions e eu perguntei para ele se, já como playmaker, ele prefere dar passe ou fazer gol. Tem tudo isso nessa entrevista que vocês vão conferir, ou já devem ter conferido aí nas redes da TNT Sports Brasil. Dito isso, no outro jogo um empate, né, Galatasaray e Copenhague. Nesse grupo então o Bayern de Munique começa vencendo. Aliás, o Bayern de Munique que há muito tempo vence os seus jogos de estreia na Liga dos Campeões da Europa, e com mérito. É um time que na fase de grupos costuma ser um bicho-papão,
e me parece que vai ser novamente. O Bayern de Munique está no caminho certo. Acho que falta aí acertar algumas coisas na marcação. Não pode tomar 3 gols como tomou, e não pode sofrer tanto defensivamente como às vezes sofre, mas em termos ofensivos a coisa está começando a girar legal, entre Harry Kane, Musiala, Sané, Gnabry, Coman quando entra. Falta ali um encaixe do meio campo na armação e também na parte defensiva, mas de resto, partidaça inclusive de Laimer, que eu acho que o Bayern achou um lateral direito aí, pelo menos nesse início de temporada. Anulou o Rashford hoje não jogou praticamente, e o Ten Hag tinha dito que o Pelestri ia passar por cima do Davies, né? Não foi muito bem isso que ele disse que o Davies não sabia defender muito, mas não conseguiu dar um dribles no Davies. Hoje foi muito bem novamente o Davies, e o Bayern de Munique mereceu essa vitória. Vamos lá, a Champions começou e esse jogo aqui já me deixa muito feliz. 7 gols. Meus caros, um beijo direto da Baviera e amanhã, Oktoberfest. Dankeschön. Tchau.